Então, gente, vamos falar um pouco sobre as experiências traumáticas durante a faculdade de medicina? Já quero deixar claro que esse vídeo aqui não vai ser um vídeo tão focado em estudos, desempenho, como aprender melhor, como melhorar na questão. Não. Vai ser um negócio muito mais pessoal, sobre experiências realmente assim difíceis que eu tive durante a faculdade de medicina. Porque para quem não sabe, fazer medicina para mim era um sonho. Um sonho de eu conseguir mudar a realidade da minha vida, entendeu? De eu conseguir mudar a realidade da qual eu venho, da minha família, etc. E, cara, tem momentos que é tão difícil que eu repenso, entendeu? Se eu fiz a decisão certa, se eu tomei a decisão certa lá atrás. Começando já a primeira experiência traumática, foi assim que eu cheguei. Porque, cara, eu basicamente saí do interior do Goiás e vim morar em BH, que é uma das principais cidades metropolitanas do Brasil, entendeu? Então, tipo assim, cara, foi muito difícil, porque foi tudo novo, entendeu? Eu saí do interior, que eu andava de bicicleta, para vir para uma cidade que eu custa andar de carro, entendeu? Do tamanho que é o trânsito. Uma cidade que eu morava em casa, que tinha um quintalzinho. Aqui eu moro em apartamento, tudo diferente, entendeu? O funcionamento da cidade eu não conhecia nada, que eu não sabia onde andar, entendeu? Qual que era a principal avenida, eu não sabia. Tipo assim, se você pedisse pra eu ir daqui até no mercado mais próximo da minha casa, eu não sabia como que conseguia ir, entendeu? Outra coisa também, ainda no início da faculdade, é que, cara, o ensino superior era completamente desconhecido para mim, eu não sabia literalmente nada. Então as pessoas falavam de projeto de iniciação científica, projeto de extensão, ação de liga acadêmica, entendeu? Monitoria, era a mesma coisa de falar grego para mim. E aí, quando eu ia perguntar para saber mais sobre isso, né? Como é que eu faço para me inscrever nisso aí? Como é que eu faço? Aí as pessoas falam, lá no site, lá no site. Mano, que bulhunfas de site. Que site que eu vou, entendeu? Onde no site que eu clico para entender como é que faz, como é que faz a inscrição, que documento precisa. Não sabia de nada, entendeu? Vim aprender só depois. E isso, tipo, quando eu perguntava pro meu pai, essas coisas assim, bem, não tem cabimento. Ele não ia saber me responder. Porque ele não fez ensino superior. Ali do meu núcleo da minha família ali, eu sou o primeiro, entendeu? Que vou fazer um ensino superior numa federal, entendeu? Numa capital, assim. Meus pais, eles conseguiram completar o ensino médio, o que pra época deles, tipo assim, já foi fantástico. Mas não é porque meu pai também não me ensinou nada, entendeu? Meu pai me ensinou muita coisa. Ele me ensinou a dirigir desde novo, ele me ensinou a arrumar carro, ele me ensinou a pagar imposto, ele me ensinou a administração de conta, ele me ensinou uma série de coisas extremamente importantes, inclusive para quando eu terminar de formar, entendeu? Como abrir um PJ, a necessidade de um contador, entendeu? Como pagar imposto, quais são os tipos de tributação que você tem. Então, tudo meu pai me ensinou, entendeu? E aí, quando eu cheguei na faculdade, não tinha nem como eu perguntar para ele, porque ele não ia saber me responder, entendeu? E muita gente não fala sobre quão ruim é o sentimento da obrigação de você já meio que ter como que eu posso explicar? Você já tem que nascer sabendo sobre esses trens, assim, porque foi isso que eu entendi, entendeu? Que eu já tinha que chegar na faculdade sabendo de tudo isso aí. Porque a maioria dos meus colegas, os pais deles, tudo tem ensino superior. Então, querendo ou não, eles têm contato, assim, com essa vida acadêmica, entendeu? Tem pai de colega meu que é professor de faculdade. Então, tipo assim, cara, como é que eu vou competir com isso, entendeu? E aí, quando eu ia pedir ajuda, parecia que eu já tinha que estar sabendo, entendeu? Porque, para quem não sabe, quando você está na medicina, se você tem uma dúvida, só perguntar, não sei o quê. Cara, não é bem assim, entendeu? As pessoas, eles esperam que você já saiba alguma coisa ali. Eu tive muita ajuda no início, porque eu conheci um cara muito da hora, que ele tinha vindo do interior também, igual eu. E aí, no começo da faculdade já, inclusive ele é meu xará, Santiago também. Cara, muita gente boa, já começou trocando ideia comigo, a gente já viu ali o que a gente tinha que fazer e tal. Mas você vê que, tipo assim, no início da faculdade a gente fica muito perdido. E isso me gerou uma angústia, assim, muito grande. Foi uma experiência realmente que eu não quero ter que repetir. Segunda experiência traumática, ainda no início da faculdade, cara, CHG, Biologia Celular. Pior matéria que eu já fiz. Meu Deus, eu passei o ciclo básico inteiro querendo me livrar de lâmina, querendo não ver mais lâmina. Cara, você não tem noção da dificuldade que eu tinha nessas matérias. Eu quase levei pau acho que foi no segundo ou no terceiro período, na matéria de fisiologia, que era a continuação da biologia celular, entendeu? Cara, que matéria chata, que matéria difícil. E, tipo assim, o que eu aprendi lá atrás, hoje em dia eu praticamente nem uso, entendeu? No dia a dia da clínica e tal. Porque a gente aprende basicamente biologia. E, cara, meu Deus, que matéria difícil, entendeu? Difícil de aprender também, porque aí você ia ver resumo, tipo assim, um jeito completamente novo de estudar, sem ser aquele clássico do Enem. Então, eu tive muita dificuldade mesmo. Outra coisa também, anatopato. Cara, é basicamente continuação. Essas matérias de lâmina é tudo continuação uma da outra, essa praga, entendeu? A diferença é que a anatopato, ela mistura anatomia, que já era difícil,
com patologia, entendeu? Que era difícil também. E, cara, que pesadelo que foi isso aí, entendeu? Tipo assim, foi uma das matérias que eu mais tive dificuldade. Tem uns loucos que eles é apaixonado em anatomia patológica, nessas coisas assim. Tem uns loucos, tem louco pra tudo, né? Eu não sou um deles, entendeu? Então, assim, tive muita dificuldade e admiro muito quem ama essas matérias, do mesmo jeito que eu amo outras matérias também. Tipo, tem matéria igual a imagem. Imagem foi uma matéria que eu amei durante a faculdade de medicina. Teve gente que odiou. Foi um momento traumático de alguém, entendeu? O meu momento traumático foi com CHG ali, entendeu? Com tirar nota, com passar. Eu tava realmente com medo de bombar. Véi, nessa de fisiologia mesmo, eu fiquei com 62, eu acho. E, tipo assim, com medo de 60, você já vai para exame especial. Então, eu tive muita dificuldade. Inclusive, nisso aí, eu recebi muita ajuda de 2 colegas muito queridos que eu tenho lá na faculdade, que eles me ajudaram muito a conseguir. Inclusive, um deles foi esse lá no início também, que veio do interior, que já me ajudou ali e tal. Eles me ajudaram a conseguir ir para a revisão da prova, que eu não sabia nem como é que ia para a revisão, entendeu? Como é que eu revisava a prova ali que eu fiz, como é que eu chegava no professor para conversar essas questões de prova, eu não sabia. E tudo eles me ajudou, me auxiliou, então eu tenho muito a agradecer a eles, entendeu? Então foi uma experiência muito traumática, assim, toda essa série de matéria. Eu falei de CHG, mas CHG, fisiologia, histologia, anatopato depois, patologia geral, tudo tipo, foi um pesadelo para mim. Ainda bem que acabou. Entendeu? Uma das melhores coisas desse semestre aqui do 7º período é que acabou, tipo assim, não vi mais uma lâmina esse semestre, não vi uma lâmina, entendeu? Não vi um microscópio, entendeu? E espero que continue assim. Vamos colocar aqui que tem gente que tem medo de gente, entendeu? Porque para muita gente atender é muito bom, mas para mim, cara, foi terrível, assim. Esse semestre a gente teve experiência de atender no Por Saúde. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, eu não sei se ainda postou, se já postou, né? Só falando sobre essa experiência específica que eu tive no Por Saúde, mas, meu Deus, tipo assim, uns pacientes extremamente complexos, entendeu? De uma realidade extremamente difícil e parece que você faz as coisas e parece que não adianta, entendeu? Eu me senti muito impotente, assim. E eu sei que eu fui importante, eu sei que eu fiz a minha parte, mas parece que a minha parte ela não foi suficiente, entendeu? Porque a realidade da pessoa ela é tão difícil que, mesmo tendo muita coisa pra gente fazer, a gente fazendo muita coisa, nunca parece que é o suficiente. E eu sempre fico com essa sensação dentro de mim. Eu chego em casa, entendeu? E fico com aquilo ali martelando na minha cabeça. Antes de eu dormir, eu penso nisso. Eu tenho vontade, sinceramente, eu tenho vontade de pegar todos os pacientes que eu atendi esse semestre, levar para minha casa, cuidar, entendeu? Fazer tudo bem bonitinho ali, para a pessoa melhorar. Porque, cara, é muito difícil, entendeu? De lidar com isso, pô, eu imaginar que eu tô aqui de boa e a paciente que eu atendi, o paciente que eu atendi tá lá naquela realidade difícil. Então, muita gente não fala sobre isso, sobre esse peso que a gente carrega na nossa mente, sobre esse sentimento. Tipo assim, tem gente que fala que é nossa, medicina, sonho e tal, e realmente, mas tem esses momentos difíceis assim na vida, entendeu? E aí a gente vai conversar sobre isso, a pessoa fala, mas você não pode levar isso aí pro seu coração, entendeu? Não leva para sua casa. Beleza, como? Como que eu vou fazer isso, entendeu? Eu vivi a experiência ali, como que eu não vou levar para mim, entendeu? Então é muito complicado da gente viver isso. E muita gente às vezes não fala sobre isso, fala só do lado bom, entendeu? Só das coisas maravilhosas que você atende e tal. E cara, tem esses momentos assim difíceis, entendeu? Na vida, entendeu? Principalmente quando você vai atender e você vai lidar, você vai ter que lidar com morte de gente, entendeu? Com morte de paciente. Eu ainda, graças a Deus, não tive que lidar com isso. Mas quando chegar a hora de eu ter que lidar, cara, eu tenho certeza que eu vou chorar, assim, horrores. Tipo assim, eu lembro de uma palestra, véio, de ética médica. Era alguma liga que eu tava participando. E aí eu lembro da palestra que era sobre más notícias, palestra de más notícias. E velho, a palestrante, ela era pediatra, no UTI, pediatra. Então ela lidava com morte de criança. E aí ela contou o caso pra gente, velho. Eu tava chorando dela contar o caso, entendeu? Imagina eu lá na prática. Tipo assim, a criança ia perguntar, tia, eu vou morrer? Mano, eu me desago ali mesmo, entendeu? Eu me desabo ali mesmo. Então, tipo assim, são experiências que muita gente não fala, mas que você tem que levar em consideração na hora de escolher uma profissão dessa, cara, porque é pesado. Tipo assim, é pesado, entendeu? Você lidar com a morte de um filho de alguém, entendeu? Na obstetrícia, por exemplo, sei lá, uma perda fetal. Cara, que difícil que não deve ser isso, entendeu? Você comunicar essa notícia. Tipo, a gente tem protocolo, tem o protocolo Spikes de comunicação de mais notícia, mas, cara, não é só protocolo, entendeu? Tem todo o sentimento ali envolvido naquela situação. E, ao mesmo tempo, você tem que ser um profissional bom. Você não pode chorar mais que o paciente.
Então, são essas questões que muita gente não fala, entendeu? Quando faz medicina, mas que eu vim trazer aqui para o canal porque é muito importante você levar isso em consideração. E, gente, por isso que é tão importante você saber qual a especialidade que você vai querer fazer, entendeu? Porque igual essa professora pediatra lá que trabalha na UTI de oncologia lá do hospital. Cara, em que mundo que eu ia ter condição de atender num lugar desse, entendeu? Não tem nem cabimento de eu pensar em ver, tipo, gente morrendo assim todo dia, principalmente criança, que ia me pesar demais. Eu não ia conseguir mais lidar com a medicina de fato. Outro exemplo também, cara, minha esposa, ela já tem noção assim de como é que é a medicina, ela quer entrar para a medicina também, porque ela é apaixonada na área de cuidado paliativo, que é basicamente a área que você garante um fim digno para o paciente. Você sabe que o paciente já vai morrer, ele não tem muita expectativa de vida, e a sua função ali é basicamente garantir que ele morra sem dor, garantir o melhor cuidado para ele. Eu não tenho condição de atender num lugar desse, entendeu? Lidar com morte todo dia, entendeu? Mesmo que eu tô garantindo um cuidado ali, entendeu? Para o paciente morrer sem dor e tal, mas, cara, eu não ia ter condição, entendeu? Eu ia ficar pedindo para Deus, Deus, dá mais 2 anos aqui, sei lá, para ele consertar a situação com o filho dele, que ele não tá conversando mais, para ele resolver a situação aqui. Eu ia ficar martelando isso na minha cabeça. E é por isso que eu decidi que eu vou para rádio, entendeu? Porque para mim é a melhor especialidade. Tipo, esses dias para trás eu vi um meme da galera, acha um defeito de rádio. Só ouro, só ouro, só ouro, só coisa boa, entendeu? Então, para mim, realmente não tem nenhum defeito nessa profissão. Porque basicamente eu vou estar ajudando a salvar vidas, eu vou estar ajudando no cuidado do paciente, querendo ou não, é uma etapa importante a parte do exame de imagem, e eu não vou ter contato, entendeu? Com essas experiências que vão afetar muito a minha vida, entendeu? Se chegar um caso grave para mim, e vai chegar, eu tenho certeza que vai chegar, por exemplo, tomografia de crânio, AVC, tumor, vai ser uma imagem, entendeu? Eu não vou ter o contato pessoal ali. Eu vou ser um cara profissional, técnico, vou ajudar a resolver ali o diagnóstico do paciente, mas não vou ter toda aquela questão emocional, todo aquele peso. E isso eu acho muito positivo de medicina também, que tem como você ir para diversas áreas diferentes, a depender do seu perfil. Então, considerando esse meu perfil também, isso para mim é muito importante, sabe? É, conciliar a medicina, a profissão, com essas experiências que, querendo ou não, são pessoais. Depois desse tanto tempo fazendo medicina, eu entendi e eu aconselho você a aceitar também que você vai encarar um professor carrascão, entendeu? Você vai encarar um professor do mal, entendeu? Que o mínimo erro que for, que você errar, ele já vai esculhambar inteiro. Então você tem que se preparar, entendeu? Eu tive essa experiência no semestre passado, muita gente teve essa experiência no semestre passado. Infelizmente, muita gente vai ter essa experiência de novo no semestre que vem, entendeu? Porque, cara, parece que tem uns professores que tem o demônio dentro dele, esperando, sabe? Esperando a oportunidade. Tipo assim, falando ali no ouvido, ó, cometeu o erro ali, ó, vai lá, esculhamba a pessoa, entendeu? Acaba com ela, acaba com a vida dela, entendeu? E vai ter. E você vai ter que lidar com isso, entendeu? Teve muita gente que pensou em trancar o curso. Eu mesmo pensei em desistir, velho. E eu não desisti porque eu tenho muito isso de objetivo na minha cabeça, entendeu? Teve gente que trancou matéria, entendeu? Por causa de professor que esculhambava, que era do mal, entendeu? E tem os professores que é do mal, entendeu? E aí o que a gente faz? A gente aceita, entendeu? A gente aceita que é do mal. A gente não pode fazer nada, porque se a gente for no colegiado reclamar, vão falar que não tem como fazer nada, o cara é concursado, não sei o que, não vão tirar o cara, entendeu? Ou a pessoa dali, o professor, a professora. Enfim, é você aceitar, é você lidar com a situação, pagar uma terapia, talvez. Eu não fazia terapia, não, mas eu tinha outras formas, entendeu? De esquecer, ignorar isso. Então, você, querendo ou não, ignora, entendeu? É aceitar que vai ser um período bosta, entendeu? Que você vai passar por ele e que semestre que vem vai melhorar. Igual, eu tive essa experiência aí. A minha não foi tão traumática assim. Teve gente que foi muito mais traumática que eu, que tipo, tinha pesadelo com o professor. O meu não chegou a ser isso. Mas esse semestre eu tive uma experiência completamente diferente com um professor uma professora, né, de clínica médica, que, cara, já foi incrível, entendeu? Que me auxiliou demais, que me ajudou a realmente entender as coisas, até esse lado mais humano com o paciente, a enxergar as coisas além do protocolo, entendeu? De acordo com a realidade da pessoa ali. Porque não adianta, como é que eu vou exigir para uma pessoa fazer 150 minutos de exercício por semana se ela não consegue andar, entendeu? Então, tipo assim, são experiências que a gente vai adquirindo que tem professores bons, entendeu? Só que você vai ter que aceitar que vai ter um ou outro professor carrascão, entendeu? Que você vai ter que lidar com ele e aceitar. Outra coisa também aqui é a dificuldade de conviver com diferentes realidades entre os alunos mesmo da faculdade de medicina. Porque, cara,
Para mim, não entra na minha cabeça pagar 20 mil de formatura, 15, 20 mil de formatura, entendeu? Não entra. E tem gente que, tipo assim, para ele, todo o sentido do mundo da vida, assim, é a formatura, entendeu? E aí, cara, para mim, não faz o menor. Primeiro que eu já não gosto de festa. Entendeu? Eu gosto de, tipo, se você me chamar pra sair pra comer um podrão, entendeu? Pra eu me empanturrar, eu vou sair todo feliz, entendeu? Principalmente se eu pagar barato no lanche. Agora, se você me chama pra vestir um terno, pra ir na formatura, pra tirar foto, pra fazer aqueles negócios de gala lá e tal, cara, não entra na minha cabeça, tipo, pagar 20 mil pra você fazer uma formatura, entendeu? Pra beber, pra. Nossa, muito, muito, muito. Eu não tenho nem palavra pra explicar, pra falar a verdade. E aí, tipo assim, pra gente é a coisa mais normal do mundo. Tem gente, tipo assim, a formatura, troco de pinga aí, os 20 mil que eu vou pagar pra minha formatura, entendeu? Então, você tem isso, de conviver com as diferentes realidades de gente que, às vezes, uma coisa faz muito sentido e outra coisa não faz tanto sentido. Igual, eu tive muito isso também em estudo para residência. Porque tem muita gente que fala, ah, você tem que viver a experiência da faculdade, você tem que, tipo assim, tudo, participar de tudo e tal, você só vai viver isso uma vez. Cara, beleza, beleza. Tem coisa que eu sei que eu vou ter que perder da faculdade, entendeu? Querendo ou não, estudando lá para residência para conseguir passar direto. Então, isso é uma experiência pessoal de cada um. E o mediciner, velho, tem hora que ele é muito chato, entendeu? Ele quer impor a opinião dele sobre os outros. E, cara, não é assim, entendeu? A gente tem que aceitar que as pessoas têm diferentes realidades, entendeu? Que vêm de diferentes culturas. Então, eu acho que isso também foi, assim, uma das coisas que eu ainda tô tentando, entendeu? Me adaptar. Tô tentando conseguir conciliar isso de lidar, né, com as pessoas que têm diferentes visões, ou algum louco que tenta impor a visão sobre mim. Então, eu acho que é muito sobre isso também, a faculdade. Então, assim, gente, a faculdade de medicina é isso, entendeu? Vai ter experiências muito boas, vai ter experiências muito boas, mas vai ter experiências muito ruins também. Vão ter experiências traumatizantes. Então é isso, é aceitar. E se você já vai entrar, cara, já entra sabendo que vai ter diferentes experiências, entendeu? Para umas pessoas vai ser tipo assim, tem coisa na faculdade que vai ser excelente, vai ser maravilhosa. Para outras vai ser terrível. Igual, para mim é terrível atender em clínica médica, entendeu? Eu tenho uma agonia. E eu gosto de atender em cirurgia. Para outras pessoas é exatamente o oposto. Ama de com força assim atender em clínica e tal, e odeia com todas as forças atender em cirurgia. Então é você aceitar isso, sabe, e já entrar sabendo. Já entra sabendo que, assim como toda outra faculdade, não é esse romantismo todo. A gente tem que parar de romantizar muito medicina, porque hoje em dia, medicina da mídia, é só você observar. Tem notícia de um aluno de medicina, sei lá, bateu o carro. O que isso tem a ver com medicina? Nada. Mas tá lá na reportagem. Aluno de medicina bate o carro. Ou sei lá, aluno de medicina sai bêbado da festa e causa problema na rua. O que medicina tem a ver com o cara fazer isso? Nada, entendeu? Mas vai estar lá na reportagem que foi o aluno de medicina que fez isso, entendeu? Que foi o médico que fez um negócio desse. Então vamos parar de romantizar um pouco as coisas e aceitar que a faculdade de medicina ela tem sim pontos muito bons, mas ela também consegue ter pontos muito ruins. E é isso, a gente aceitar. E mesmo assim, eu ainda acho que é uma profissão muito boa, entendeu? Eu acho que sim, vale a pena fazer. Eu não me arrependo dessa decisão. E eu tô achando muito bom a faculdade, apesar desses altos e baixos que a gente tem. Então é isso, até o próximo vídeo.